E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós iremos dar prosseguimento ao tema do primeiro reinado, que foi trabalhado aí no finalzinho do último vídeo, da última aula, tá? Então, só relembrando algumas coisas. Então, o primeiro reinado começou em 1822, foi até 1831, tá? Então, nós vimos aí que a independência do Brasil, mesmo não promovendo mudanças sociais significativas, ela não foi aceita de forma uniforme, homogênea em todo o território nacional. Então nós vimos aí que algumas tropas portuguesas, fiéis aí ao governo português, né, tentaram uma resistência, né, contra a independência do Brasil no Nordeste, mas que todas foram vencidas aí pelo exército, né, pela mobilização popular, enfim. Então, depois de ter acalmado esses movimentos aí contra a independência do Brasil, o Dom Pedro I ele vai ter um problema aí grande nas mãos, que era construir esse Estado Nacional recém inaugurado, né, com a independência. Ou seja, a ideia era construir uma identidade nacional para o território brasileiro. Infelizmente, ele não vai obter êxito nisso, tá? Tanto é que ele vai ser obrigado a abdicar em 1831, tá? Porque ele não conseguiu criar esse sentimento de identidade nacional, né? De pertencimento a uma nação. E esse processo aí ele só vai ser concluído em 1850, tá? Quando a gente já estava aí no segundo reinado. Então, logo que o Dom Pedro I ele assume, né, a monarquia aqui no Brasil, o governo, ele começa a ter algumas divergências com a elite. Então, essa elite brasileira foi aquela que apoiou Dom Pedro, né, no processo de independência, mas agora que não havia mais um inimigo em comum, que era a coroa portuguesa, o Dom Pedro ele mostra aí que ele quer fundar, criar aqui na América um novo império absolutista. Então, essa elite brasileira aí, uma boa parte, ela deseja uma liberdade política, né, uma autonomia aí para os governos das províncias, que era o nome que se dava aí aos atuais estados, tá? Só que o Dom Pedro ele quer promover uma monarquia centralizadora, né, absolutista, enfim, e isso vai ser alvo de discordância aí de uma parte da elite, certo? Vai ser criada por essa elite uma Assembleia Constituinte. Qual é o objetivo dessa Assembleia Constituinte? Formular, né, uma Constituição para a nação brasileira, certo? Só que o Dom Pedro I, ele vai mostrar aí o seu autoritarismo, né, essa sua tendência absolutista, dissolvendo essa Assembleia em novembro de 1823. Por quê? Porque essa Assembleia ela vai ter um projeto de Constituição que vai limitar o papel aí do Dom Pedro I, né, do poder político dele, e o Dom Pedro não vai aceitar isso e vai dissolver a Assembleia antes que a Constituição fique pronta, tá? Então aqui é o projeto da Constituição de 1823, que não chegou a ser concretizado, certo? Então reduzir o poder do imperador e valorizar o poder do legislativo. Então isso que não vai agradar o Dom Pedro I. Ele não quer diminuir, reduzir o poder dele como imperador. E outra coisa importante é que por essa Constituição de 1823, o voto, a participação política, ela seria censitária, ou seja, ela ia depender de uma determinada renda, tá? Então, assim, o cidadão mesmo, para ser considerado cidadão, ele tinha que ter uma renda mínima anual equivalente aí, no mínimo, a 150 alqueires de farinha de mandioca, tá? Então foi a medida que eles criaram para determinar se o cidadão era de fato rico ou não. Bom, então o Dom Pedro ele não vai gostar dessa Constituição de 1823 que vai diminuir, reduzir o poder político dele. Então ele dissolve a Constituição, a Assembleia Constituinte, e ele próprio vai elaborar uma Constituição uma Constituição própria, tá? Foi a famosa Constituição de 1824,
Então essa Constituição ela foi outorgada pelo Dom Pedro I, ela foi imposta, tá, pelo monarca brasileiro. E vai entrar aí para a história como a primeira Constituição do Brasil. Tudo bem? Bom, então essa Constituição de 1824, ela colocava aí a divisão dos poderes, né? Então, os poderes executivo, legislativo e judiciário, que são os três poderes tradicionais. Só que o Dom Pedro I ele vai criar um novo poder, o poder moderador. Tá? Então, o que esse poder moderador ele vai ter como função? Controlar. Ou seja, controlar o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele vai poder nomear os seus ministros, os presidentes das províncias, que é o equivalente aos governadores dos estados atuais. Ele vai poder dissolver a Câmara dos Deputados, interferir nas atribuições da justiça. Então, esse poder moderador nada mais era do que a instauração aí de um regime absolutista dentro do território nacional. Tá? O voto ele vai continuar sendo o voto censitário, então vai diminuir aí os cidadãos entre ativos e os não ativos. Quem são os cidadãos ativos? Aqueles que têm uma determinada renda e que podem participar, né, da política, das assembleias, enfim. Então quem fica fora disso? Quem é excluído como cidadão? Os escravos, os indígenas, as mulheres e os menores de 25 anos. Então, aqui, algumas medidas da Constituição de 1824, certo? Estabelecer a monarquia constitucional e hereditária. Contudo, nós temos aí o poder moderador. Então, essa monarquia constitucional, ela tinha ares aí absolutistas por causa desse poder moderador que tudo podia interferir, né? Anular decisões do poder executivo, do legislativo, do judiciário, e o Estado, ele também passava a controlar algumas decisões da Igreja Católica. É o famoso padroado que nós vamos ver mais para frente, né? Enfim. Então aqui, né, uma charge aí sobre o caráter autoritário do Dom Pedro, né? Então a mocinha perguntando quais são os limites dos seus poderes. Aí o Dom Pedro responde: Deus talvez, né? Então faz aí uma brincadeira aí com a fama de galã, de conquistador do Dom Pedro I, certo? E com esse autoritarismo do Dom Pedro I manifestado pelo poder moderador. Então, mais algumas características do poder moderador, da Constituição de 1824, certo? Que eu já abordei aqui. E nós não podemos deixar de falar da Dona Leopoldina, tá? Então, a Dona Leopoldina, que foi esposa, aí, a primeira esposa do Dom Pedro I, foi extremamente importante para a independência do Brasil. Na verdade, ela vai ser a principal articuladora da independência do Brasil ao lado do José Bonifácio. Então, se não fosse a Dona Leopoldina e o José Bonifácio para fazer a cabeça do Dom Pedro, ele não teria rompido aí com Portugal. Então, a Dona Leopoldina, ela é natural da Áustria, certo? Então, tanto é que eles chamavam ela de Maria Leopoldina de Áustria, só que o nome completo dela era Caroline Josefa Leopoldine Francisca Ferdinanda, certo? Então, ela nasceu aí em 1797 e faleceu em 1826. Então, algumas curiosidades relacionadas a Dona Leopoldina. Ela era cunhada do Napoleão Bonaparte, tá? Que era casado aí com a sua irmã mais velha, a Maria Luísa. Então, Napoleão Bonaparte, depois que ele se tornou imperador da França, ele buscou aí uma princesa austríaca para legitimar o seu poder. Tá? E a Dona Leopoldina, ela era sobrinha da rainha da França, a Maria Antonieta, que foi morta aí pela Revolução Francesa. Então, a Maria Leopoldina, ela era uma mulher extremamente culta, tá? Ela gostava de literatura, de ciências naturais, de música. Ela ouvia aí os compositores, né, os preferidos dela, o Haydn, o Beethoven, tá? Ela estudou várias línguas, então ela conheceu o alemão, o francês, o italiano, o latim, o inglês, o grego e o português, tá? E a Maria Leopoldina aí, ela vai lutar contra a escravidão no Brasil. Ela sim era totalmente contra o sistema escravocrata
que existia aqui no Brasil, certo? Então, por causa disso, alguns membros da elite não vão gostar muito aí da Maria Leopoldina. Então, vocês estão vendo aí que era uma mulher aí com várias qualidades, tá? Bom, então aqui é um retrato da jovem Maria Leopoldina. Então aqui mais um outro dela, tá? E aí a atriz, a Letícia Colin, né, que interpretou a a Maria Leopoldina numa adaptação aí televisiva, né, da independência do primeiro reinado no Brasil. Tudo bem? Pessoal, essa primeira parte sobre o primeiro reinado, ela foi curta, e aí no próximo vídeo nós iremos prosseguir, tá certo? Um abraço do professor Leonardo e até mais.